E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tomara que sim, tomara que você esteja estudando bastante, aproveitando aí o seu tempo para aprender coisas úteis, né? Aprender coisas boas. Dormir também é bom, assistir uma sériezinha de vez em quando é bom também, mas esteja focado e concentrado aí nos seus estudos, tá bom? Então a gente vai aqui para mais uma aula de religião. Hoje eu quero fazer essa aula dessa maneira aqui, né? Através do vídeo, você vai estar me admirando aí. E através também do nosso PowerPoint, tá bom? Preparei uma aula em PowerPoint aqui, uma apresentação, para mostrar alguns detalhes aqui, né? Escrever algumas coisas aqui para você a respeito da nossa aula, tá bom? Sem mais delongas então, preste atenção, se concentre aqui e vamos para a nossa aula, ok? Já estamos no capítulo 7. O título do capítulo 7, esse é o título, viu, que você encontra ali no livro a partir da página 53. Talentos e CIA, ou Talentos e Companhia, tá bom? Se nós já estamos no capítulo 7, isso significa que os exercícios do capítulo 5 e 6 já devem estar o quê? Isso mesmo, já devem estar prontinhos. Afinal, você não pode deixar matéria acumulando, não deixa principalmente atividades acumulando, porque depois isso pode ser prejudicial para você, tá bom? Então vamos aqui para o capítulo 7, vamos nos concentrar no que esse assunto quer falar pra gente. Eu gosto sempre de destacar, quando a gente inicia um capítulo, duas coisinhas importantes. Você lembra quais são essas duas coisas importantes? Primeiro é o quê? Tema. O tema do nosso capítulo 7 é dons, tá bom? Dons, vamos falar sobre esse tema aqui. E a segunda coisa que eu sempre destaco no nosso capítulo é o quê? O tema e os... Isso aí, personagens, tá bom? Ou personagem. Nessa questão, nós vamos ter alguns personagens contidos na parábola dos talentos. Vamos chegar agorinha nessa parábola, mas os personagens, eles estão dentro dessa parábola, tá bom? Então, tema, dons, e os personagens são os personagens da parábola dos talentos, beleza? Vamos lá. Galerinha, seguinte, vamos para a contextualização, então, do nosso assunto. Primeiro, todos os seres humanos foram dotados de talentos, tá bom? Todo ser humano dessa terra, dessa existência, tem algum talento. Todos. Aí você pode dizer assim, professor, eu não tenho talento nenhum, eu não sei fazer nada de bom. Meu filho, você tem. Nem que seja um, assim, lá no fundo mesmo, lá no fundo, mas você tem, tá bom? Todos os seres humanos foram presenteados com talentos. Tem gente aí que tem vários talentos. Tem gente que é muito talentosa, tem vários talentos aí. Mas tem gente que tem 1, 2, 3, ou até só um, né? Tem gente que tem meio talento, não, meio não. Mas pelo menos um talento, umzinho pequenininho você tem. Deus presenteou todas as pessoas com talentos e ponto final. A gente vai ver isso aí bem mais pra frente. Mas eu já quero te dar essa notícia boa, viu, meu filho? Pelo menos uma coisa na vida você sabe fazer bem. Você tem talento, tá bom? Pelo menos um. Eu espero que seja mais, mas pelo menos um você tem. Vamos lá. Só que a grande questão dos talentos é a questão do desenvolvimento. Porque tem gente que acha que não tem talentos ou não é talentosa. É porque não desenvolve, tá bom? Uma questão que a gente precisa deixar clara aqui é o seguinte, de que os nossos talentos, eles são presentes dados por Deus, habilidades que Deus nos concede. Mas nós precisamos desenvolver esses talentos, precisamos usar esses talentos. Senão eles vão acabar se perdendo de alguma forma ou eles não vão crescer, tá bom? Então esse é o primeiro detalhe que eu preciso que você entenda sobre talentos. Todo talento precisa ser desenvolvido, ok? Vamos lá. Pessoas talentosas nem sempre são gênios. Às vezes a gente acha assim, fulano é talentoso. Ele é um gênio, ele é um Neymar da vida, ele é um cara assim extraordinário. Não. Pessoas talentosas muitas vezes são pessoas simples até. Pessoas normais como todo mundo. Às vezes a gente tem dentro da nossa sala uma pessoa muito talentosa em alguma coisa específica que a gente nem sabe. Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça de que chamar alguém de talentoso só quando uma pessoa é um gênio, sabe? Uma pessoa assim extraordinária. Não. Nós estamos rodeados de pessoas talentosas. Pessoas que fazem algumas coisas muito bem feitas,
Por isso a gente pode chamar essa pessoa de talentosa, tá bom? Quero dar um exemplo para você aqui, ó. Esse cara, você sabe quem é? Isso é um busto de um homem chamado Demóstenes. Olha aí um nome bom para você quando casar e tiver filhos, dá aí um nome para o seu filho, né? Eu tinha um professor, já tive um professor que se chamava Demóstenes. Então, esse homem aqui, ele é conhecido como um dos grandes oradores ali dos gregos. Mas o interessante da história de Demóstenes, se você for ler a respeito disso, um orador é aquele que falava, sabe? Os gregos, eles tinham um apreço muito grande por discursos, pessoas que falavam muito bem. E Demóstenes, no meio de tantas pessoas que falavam muito bem entre os gregos, Demóstenes é conhecido como até o pai da oratória. Ele falava muito bem. Mas será que o Demóstenes aí, ele apenas nasceu com isso e pum, do nada ele começou a falar bem para todo mundo? Não. Demóstenes, ele desenvolveu esse talento, ele colocou isso em prática. Ele tinha sim uma mente muito rápida, um raciocínio muito rápido para argumentar. Só que ele tinha dificuldade nas suas palavras. A história diz que Demóstenes ele ficava várias horas na frente do espelho falando os seus discursos para si mesmo. E isso até é uma dica para pessoas que queiram falar bem. Eu já fiz isso várias vezes. Fiquei igual um louco falando na frente do espelho ali, às vezes quando tinha alguma apresentação, alguma coisa importante para falar para um público. E Demóstenes fazia isso. Passava várias horas falando na frente do espelho. Ele tinha problemas também na sua dicção. Então o que ele fazia? A história diz que ele corria contra o vento falando. Olha só que interessante, para que ele pudesse desenvolver isso. E outros dizem até que Demóstenes, algumas vezes, ele exercitava a sua fala com pedras na boca. Ele colocava pedras na boca para que a sua articulação pudesse ser desenvolvida mais e mais. Ou seja, um homem que se tornou o pai da oratória não foi do nada. Ele desenvolveu isso, ele colocou em prática, ele aperfeiçoou os seus talentos, por isso que ele se tornou uma pessoa reconhecida ali no meio dos gregos e até pra gente, tá bom? Então, Demóstenes aí é um exemplo de alguém que desenvolveu os seus talentos. Mas vamos lá. O foco do nosso tema, ele vai para um relato que está em Mateus capítulo 25, dos versos 14 ao 30. Foi uma parábola contada por Jesus. E você sabe que uma parábola é uma ilustração, tá bom? Jesus ilustrou algo interessante através dessa história, que foi a parábola dos talentos, tá bom? E a parábola dos talentos, ele tem alguns personagens. Primeiro é o patrão, tá bom? Segundo é o primeiro empregado, que recebe 5 talentos. O terceiro personagem é o segundo empregado, que recebe 2 talentos. E o quarto, personagem aí é o terceiro empregado, que recebe 1 talento, tá bom? O que é um talento? O talento, na época, era uma moeda, tá bom? Uma moeda da época, como a gente tem os centavos, por exemplo. Lá eles tinham o talento, que era uma moeda. Mas Jesus quis ilustrar isso aí também, justamente colocando em questão a questão dos talentos em si mesmo, dos dons que nos são dados. Então o patrão, que na verdade é uma representação de Deus, ele dá para os seus 3 empregados uma quantidade de talentos. Veja que nessa parábola, nessa história, nenhum dos empregados fica sem receber talentos. Claro, o primeiro recebe 5 talentos, por exemplo, e o terceiro recebe 1 talento, mas nenhum deixa de receber talentos. Assim é na nossa vida também. Nenhum de nós fica sem receber talentos. Todos nós somos presenteados por Deus com talentos, com habilidades, tá bom? Olha só, o que a história diz? A história diz que esse patrão que deu os talentos para esses empregados, disse assim, ó, tô dando esses talentos para vocês, eu vou fazer uma viagenzinha aqui, tá bom? E aí vocês podem usar esses talentos, tá bom? Podem fazer o que vocês quiserem com eles. Mas quando eu voltar da minha viagem, eu vou perguntar para vocês aí o que vocês fizeram desses talentos. Tá bom? O patrão se despediu de todo mundo e tal. E aí, o que aconteceu? O primeiro empregado, a história diz de que ele foi e negociou os seus talentos. Ou seja, ele fez um investimento, vamos dizer assim, dos seus talentos, né? E esses talentos que ele tinha, esses 5 talentos, foram dobrados, porque ele usou, ele investiu os seus talentos. E agora os seus 5 talentos foram multiplicados. Ele tinha 10 talentos agora. Olha só que interessante. Segundo empregado, fez a mesma coisa também, usou os seus talentos,
investiu os seus talentos e os seus talentos também foram multiplicados. Agora ele estava com 4 talentos. E o terceiro empregado, ele pensou assim, poxa, meu patrão aí é bem rígido, então o que eu vou fazer? Eu não vou mexer nesse talento não, vou enterrar ele aqui, vou deixar ele bem escondidinho, e aí quando ele voltar, e aí eu digo, enterrei meu talento e tal, guardei ele, tá de boa. Beleza. Então quando, depois de um tempo, o patrão chegou, e aí meus empregados e tal, como é que tá? Conversa, né, como foi a viagem, aquele negócio todo. E aí o patrão pergunta, primeiro empregado, vamos lá, o que você fez aí com os seus talentos? Me dá um relatório aí. E aí o primeiro empregado disse, olha, eu fui lá no banco e tal, investi, usei os meus talentos, aquele negócio, multipliquei os meus talentos. Eram 5, agora são 10. E aí o patrão disse, muito bem, tá de parabéns aí, joinha pra você, você fez aí, usou os seus talentos, parabéns, agora você tem 10 talentos. Muito bom, você é um servo muito bom, empregado muito bom. Segundo empregado, vem cá, o que você fez aí dos seus talentos? E aí o segundo empregado disse, olha meu patrão, foi o seguinte, eu fui ali, fiz uns investimentos nos talentos que eu ganhei e tal, e eu acabei multiplicando, usei meus talentos e acabei multiplicando. E agora eu tenho 4 talentos. E aí o patrão disse, muito bem, você está de parabéns também, joinha para você, ótimo. E aí, terceiro empregado, o patrão chamou, né? Vamos ver agora o que você fez aí com o talento que eu te dei. E aí o empregado chegou lá, né? Terceiro empregado falou, seguinte, o senhor me deu esse talento aí, eu gosto desse talento. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e enterrei esse talento aí, para que eu não perdesse ele de jeito nenhum. Deixei guardadinho, tá aqui, um talentinho. O patrão olhou para aquele empregado e disse assim, você só enterrou seu talento? Você não usou seu talento? Pois agora, até esse talento que você tinha aí, ele vai ser tirado de você. E a história conta de que esse patrão pegou o único talento que esse terceiro empregado tinha e deu para o homem que tinha agora 10 talentos, que foi o que mais, né, investiu e tal, usou, ele ganhou o talento. E esse terceiro empregado ficou sem talento nenhum e ficou sem emprego também, porque o patrão não quis mais saber dele, tá bom? Essa é a história dos talentos. Elas servem para ilustrar uma realidade interessante. O primeiro empregado fez certinho, né? Joinha para ele, usou os talentos. O segundo empregado, joinha também para ele, né? Usou os talentos. Mas o terceiro empregado, não joinha para ele aí, né? O gatinho dando não joinha para ele, porque ele não usou os talentos que o patrão deu para ele. A grande questão dos talentos, meus amigos, o X da questão dos talentos é algo bem simples. Sabe qual é? É questão de saber usar, tá bom? O X da questão dos talentos é saber usar. Sabe por quê? É o seguinte, olha só. Porque os que usam bem, tem 2 grupos de pessoas, né? Os que usam bem os talentos e aqueles que não usam bem os seus talentos, né? Aqueles que não sabem usar. Os que usam bem, os talentos eles são multiplicados aí. Olha o sinal de multiplicação, né? Por exemplo, aquele que tinha 5 talentos na história, ele acabou ficando com 10 talentos. O que tinha 2 talentos acabou ficando com 4. Né? Então, os talentos são multiplicados quando eles são usados. Mas, quando a gente não sabe usar, quando a gente não usa, a gente perde. Olha o sinal de subtração aí, né? A gente perde os nossos talentos, tá bom? Então, o X da questão que Jesus quis mostrar nessa parábola é o seguinte. Não é que uns têm mais talentos que outros, não. É a questão do uso dos talentos. Se nós usamos, os nossos talentos são multiplicados. Se a gente não usa, se a gente enterra, deixa escondido, nós perdemos esses talentos. Olha só, talvez você pense aí, professor, não tem nenhum talento. Talvez você tinha, não usou, e aí você perdeu esse talento. Então, se liga aí, belezinha? Vamos lá. Algo interessante aqui que eu quero trazer para você. Deixa esse caminhão passar aí. Vamos lá. Talentos versus dons. Você sabe qual é a diferença de talentos e dons? O que é um talento, o que é um dom? Quando que eu sei que alguém tem talento e quando alguém tem dom? Você já ouviu alguém falar assim, hoje aquela pessoa tem o dom de fazer tal coisa. Ou aquela pessoa tem o talento de fazer tal coisa. Será que tem alguma diferença entre talentos e dons? Biblicamente falando, tem uma diferença. Sabe qual é? É o seguinte, olha só. Primeira coisa. Tanto talentos quanto dons, elas são uma questão de habilidades, tá bom? Se uma pessoa, por exemplo, ela toca muito bem, ela tem essa habilidade, tá bom? De tocar muito bem.
Se ela canta muito bem, ela tem essa habilidade. Se ela sabe interagir com as pessoas, ela tem essa habilidade. Então, talentos, e tanto talento quanto os dons, eles se enquadram nessa mesma questão. Elas são habilidades, belezinha? Agora, o que vai diferenciar essas habilidades para elas serem talentos ou dons? É o seguinte, é o uso, tá bom? Então, o que diferencia talentos e dons é o uso. Primeiro, quando eu uso para Deus as minhas habilidades, essas habilidades se transformam em dons, tá bom? Ok? Então, quando eu uso essas habilidades que eu tenho para Deus, em benefício de outras pessoas também, porque Deus diz, né, que é bom fazer o bem para as outras pessoas, então essa minha habilidade se transforma em um dom. Por exemplo, eu toco muito bem violão. Poxa, essa habilidade que eu tenho aqui, eu desenvolvi essa habilidade e tal. Como que eu transformo essa habilidade em um dom? Quando eu uso para Deus, ok? Mas quando essa minha habilidade é um talento? É quando eu uso para mim mesmo, para o meu benefício próprio, tá bom? É pecado usar uma habilidade para o benefício próprio? Uai, depende de como você vai usar, né? Mas, por exemplo, assim, ó, uma pessoa que canta muito bem aí, um cantor que ganha dinheiro, tal, cantando aí sertanejo e tal, aquele negócio. Ele tem uma habilidade? Ele canta bem? Sim, tem uma habilidade, canta muito bem. Mas essa habilidade dele é um dom? Não, não é um dom, porque ele não usa para Deus, tá bom? É um talento, ele é muito talentoso. Quem foi que deu esse talento para ele? Foi o Satanás? Não, foi Deus que deu, tá bom? Todas as habilidades que nós temos, que o ser humano tem, coisas boas, tá bom? Coisas boas. Todas as habilidades que o ser humano tem, foi Deus que deu, tá bom? Agora cabe a cada um de nós escolhermos para quem nós iremos usar. Ou para Deus, ou para o nosso próprio eu. Se nós usarmos para Deus, essas habilidades, elas vão se transformar em um dom, tá bom? Olha só que coisa legal. Então, quando nós usamos para Deus, essa habilidade se transforma em um dom. Agora, quando nós usamos essas habilidades para o nosso próprio eu, elas são chamadas de talentos, ok? Essa é uma diferença bem legal que a gente pode identificar aí, ok? Vamos continuar aqui então. Só para a gente fechar aqui, eu quero dar alguns exemplos de pessoas que usaram habilidades, né, para o benefício de Deus e de outras pessoas. Nós temos alguns aqui e eu quero mostrar para vocês, tá bom? O primeiro deles é um homem chamado Ben Carson, tá bom? Ben Carson tem uma história muito interessante, depois você pode ver a história dele, tem até um filme que eu recomendo para você, olha aí na quarentena, talvez você já tenha assistido, se não assistiu, assista, é um filme muito interessante. O nome do filme se chama Mãos Talentosas, ok? Mãos Talentosas é o nome do filme, inspirado justamente na história desse homem, Ben Carson. Ben Carson, ele era um menino pobre, né? Ele foi criado apenas pela sua mãe, e a sua mãe, para vocês terem uma ideia, ela não sabia ler, mas ela incentivou os seus filhos a lerem vários livros. E Ben Carson lia muito, leu vários livros, isso ajudou ele a lidar com alguns problemas que ele tinha, principalmente problemas pessoais. Ben Carson se tornou um neurocirurgião famoso e ele ficou conhecido como o primeiro médico cirurgião a separar gêmeos siameses. Sabe o que é gêmeos siameses? Aqueles gêmeos que são grudados, entendeu? Que nascem grudados. E ninguém até então tinha feito essa cirurgia para separar e ele foi o primeiro a fazer isso. A história dele é bem interessante. Um homem que usa suas habilidades para beneficiar as outras pessoas, usa em prol do bem, ok? Então ele de fato tem um dom, ok? Segundo é o Barry Black. A história desse cara também aqui é interessante, tá bom? Ele era de origem bem humilde mesmo, bem humilde, mas ele viu que ele tinha um talento muito grande para falar, ele tinha habilidades para falar, para se comunicar, então ele fez o que ele pôde fazer para vencer na vida, estudou bastante, aproveitou as oportunidades e ele entrou para a Marinha, tá bom? Ali na Marinha ele foi uma pessoa muito, muito bem recebida ali e tal, e ele se tornou
alguém muito importante. Ele se tornou capelão, para vocês terem uma ideia, capelão da Marinha e capelão do Senado dos Estados Unidos. O que é mais ou menos o capelão? É mais ou menos a função que eu tenho aqui na escola. Só que a função que eu tenho aqui na escola, o Barry Black, ele atua no Senado americano, tendo contato ali com os presidentes, com as pessoas mais influentes ali da América. Barry Black acabou se tornando isso porque ele se colocou nas mãos de Deus. Tem um livro que Barry Black escreveu sobre a vida dele, que o nome do livro é O Sonho Impossível. Se você puder dar uma lida, você vai conhecer mais um pouquinho a respeito desse homem que usou as suas habilidades para falar de Deus dentro do Senado americano. A maioria das reuniões iniciadas ali no Senado americano começam com a palavra de Deus exposta justamente por esse homem chamado Barry Black. Eu gosto muito da história desse homem. E o próximo é um nome bem difícil aqui, Nick Vujicic. Depois você lê pra mim esse nome aí, tá bom? Esse rapaz aqui, eu gosto da história dele. Cara, a história dele é uma história de superação. O Nick, ele nasceu sem braços e sem pernas, né? E ele teve muitas dificuldades. Imagina uma criança, né, nascendo sem braços e sem pernas. Ele teve muitas dificuldades na sua infância. Quis até, quando criança, tirar sua própria vida. Mas depois de um tempo ele entendeu que Deus tinha um plano para a vida dele. Mesmo ele tendo todas as dificuldades que ele tinha, ele entendeu que Deus tinha um plano e ele se colocou nas mãos de Deus para realizar esse plano. E olha só que interessante, aos 21 anos de idade, o Nick ele se formou em duas faculdades, e ele já viajou mais de 60 países falando da história, inspirando pessoas, dizendo para as pessoas que elas podem superar os desafios delas, que elas podem ser felizes independente da situação que elas têm. E ele já falou a mais de 6 milhões de pessoas, né, ao redor do mundo. Escreveu já 2 livros, quatro livros, na verdade, ele escreveu e já atuou até em filmes. Então, de fato, um homem que superou, uma história de superação aí que de fato colocou as suas habilidades a serviço de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Então esses 3 homens aqui são exemplos, de fato, de pessoas que usaram as suas habilidades e transformaram essas habilidades em dons, ok? Então a mensagem que eu tenho para você é: use os seus talentos. Para quem? Use os seus talentos para Deus, tá bom? Se você usar os seus talentos para Deus, eu tenho certeza que você vai multiplicar as suas habilidades, você vai desenvolver novos talentos e você vai ser uma pessoa bem aí talentosa, tá bom? Não use para o eu, use para Deus e eu tenho certeza que você vai ser mais feliz aí na sua vida, tá bom? Tchau, tchau, que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado da nossa aula. Lê lá o nosso capítulo, tá bom? Que você vai ter muitas outras informações aí. Um abraço, tchau, tchau.